Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. O assunto da nossa aula de hoje são as figuras de linguagem. Então a gente vai analisar esse recurso expressivo que vai estar muito presente até no nosso cotidiano, mas principalmente vai ser importante para as análises literárias que a gente pode promover, tudo bem? Antes a gente vai retomar rapidamente conteúdo da nossa aula anterior, em que a gente se dedicou a entender o funcionamento do texto dramático. Então vamos lembrar que o texto que pertence ao gênero dramático é um texto literário, artístico, que tem como objetivo a encenação teatral. Então, diferente de um texto épico e de um texto lírico, que o seu objetivo é o próprio texto, o texto dramático, ele é uma mediação, tudo bem, para que seja encenada e que por meio de atores, tudo bem, em uma encenação teatral, aquele texto ganhe realmente a vida e alcance, portanto, o objetivo ao qual ele almeja. Então, o texto dramático é o texto que é produzido para a encenação teatral. Como que funciona esse texto? A gente estava analisando as características principais dele. É um texto que não tem a mediação de um narrador, de nenhuma voz que não seja a dos próprios personagens. Então, eu falei para vocês que são textos em que aparece o nome do personagem e a fala dele. Não existe um narrador nos explicando exatamente o momento, o local. Não existe essa mediação, essa apresentação da situação. A situação vai ser dada, vai ser apresentada pela própria ação, pelos próprios comportamentos dos personagens. Essa talvez seja uma das características mais importantes para o gênero, porque é o que ele tem diferente em relação ao épico e ao lírico. Essa ausência de mediação de uma consciência subjetiva que pode afetar a apresentação e a perspectiva do próprio texto. Além disso, eu falei que o Hegel, um filósofo alemão, buscou entender o gênero dramático como uma síntese do gênero épico com o gênero lírico, como se o gênero dramático contivesse características do gênero épico e características do gênero lírico. Por que o Hegel pensava assim? A gente precisa perceber que, da mesma forma que o gênero épico nos conta uma história, apresenta uma narrativa para a gente, o gênero dramático também nos vai fornecer um arco dramático, um arco narrativo. Só que de formas diferentes. A gente precisa perceber que o texto dramático se comporta de forma diferente que o texto épico. Porque o texto épico, ele nos é oferecido, ele nos é apresentado por meio de uma figura, o narrador. Então, a ausência desse narrador no texto dramático é de vital importância, porque a gente disse que a apresentação do mundo que se dá no texto dramático é de um mundo autônomo, que não tem interferência nem a mediação de uma outra consciência que não a que está lá sendo apresentada para a gente, ou seja, os próprios personagens. E que característica do gênero lírico se faz presente no texto dramático? A gente pode dizer que o texto lírico, por ter a sua característica de uma apresentação de uma subjetividade e, portanto, tem a intensidade dos sentimentos, das perspectivas, das opiniões e sensações de um indivíduo, essa característica da intensidade vai estar presente em cada um dos personagens. Porque o texto dramático nos apresenta cada um dos personagens como uma consciência liberta e, portanto, expressiva, que pode apresentar uma consciência, uma subjetividade bastante profunda e bastante intensa. Então, de certa forma, a gente pode encarar o texto dramático com características épicas e características líricas, mas essa perspectiva não nos pode levar a pensar que o texto dramático é melhor que os dois ou pior, não. Todos os gêneros literários, eles se comunicam, eles se relacionam. E para isso a gente precisa lembrar, não existe nenhum texto que seja unicamente pertencente a um só gênero. Então,
a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, a partir dessa exposição, vamos tentar discutir um pouco sobre a questão que havia sido proposta. Leia um trecho de Sobre a Revolução, que é um texto que pertence ao livro Torcicologista Excelência, do Gonçalo M. Tavares, e localize qual momento do texto que existe uma quebra de expectativa em nós, leitores. Além disso, justifique por qual motivo esse texto deve ser enquadrado no gênero dramático. Então, eu já falei para vocês no próprio enunciado que é um texto que pertence ao gênero dramático. A partir daí, por qual motivo a gente pode justificar essa afirmação? Tudo bem? Então vamos ver, é um trechinho bastante curto. Existem dois personagens, eles não possuem nomes, existe só a indicação numérica, 1 e 2. 1. A que horas começa a revolução? 2. Ah, meu caro, a revolução é um sentimento, é uma sensação, é uma necessidade de mudança. Estas sensações profundas não têm horário marcado, são espontâneas. 1. A que horas começa? 2 às 3 na Praça Central. Então percebam que a quebra de expectativa está... ao passo que o 1 repete a sua pergunta, o 2, que defendia um conceito de revolução bastante intensa, espontânea, orgânica, ele mostra que, na verdade, a revolução pode estar sendo pré-definida. Tudo bem? Então a quebra de expectativa está nessa repetição da pergunta e na resposta completamente diferente do personagem 2 que está sendo apresentado. Na primeira ele quer mostrar uma grandiosidade do processo revolucionário, na 2 ele apresenta, tem hora sim, e é às 3. Tá? Agora, por que a gente vai poder defender que esse é um texto que pertence ao gênero dramático? É um texto que não possui narrador. Percebam, são só os personagens. A partir das falas deles, a gente tem que ser capaz de imaginar todo um contexto, uma situação. Tudo bem? Então essa ausência de mediação principalmente nos caracteriza enquanto um gênero dramático. Tá? Um gênero lírico, ele teria que estar apresentando uma emoção de uma forma intensa, concisa, densa, geralmente no formato de versos. Se fosse um texto épico, teria que ter um narrador, ele teria que nos apresentar essa situação. Aqui não, são só dois sujeitos conversando e a partir disso a gente consegue já promover uma análise, pensar no contexto em que eles estão inseridos e problematizar o próprio texto. Tudo bem? Agora, gente, nos encaminhando para o conteúdo das figuras de linguagem, a gente precisa entender um pouco para que elas servem. As figuras de linguagem vão ser recursos expressivos que a gente pode utilizar, ou seja, são formas inventivas que a gente pode lidar com a linguagem. Mas para a gente refletir sobre isso, a gente precisa saber separar dois conceitos: denotação e conotação. Denotação, gente, é quando a gente utiliza palavras, uma determinada linguagem no sentido literal. Ou seja, eu estou me expressando para falar exatamente aquilo que eu quero dizer. Conotação é quando eu utilizo palavras para promover outros sentidos. Onde que a conotação vai estar mais presente? Exatamente na linguagem literária. Então eu vou recordar aqui o caso do Camões, a ideia do amor é fogo que arde sem se ver. Como que um sentimento, que portanto é algo imaterial, que não é concreto, ele é abstrato, como que ele é fogo, algo que queima concretamente as pessoas? Essa capacidade da linguagem lidar com os sentidos que não são concretos, que são sentidos abstratos, a gente vai chamar de conotação. Denotação é a linguagem que a gente utiliza geralmente no nosso dia a dia, usando as palavras no sentido dicionarizado delas. Tudo bem? Então, percebam que as figuras de linguagem vão utilizar primordialmente a ideia da conotação. Ou seja, buscando outros sentidos para as palavras, para as construções textuais. Tá? O que a gente vai discutir? Existem
3 principais tipos de figuras de linguagem. Tá? E esses tipos são separados de acordo com que aspecto da linguagem essas figuras, esses recursos estão alterando. A gente vai falar das figuras de aspecto semântico, ou seja, que mexem com o significado propriamente dito das palavras, figuras de aspecto sonoro, ou seja, o som das palavras, a forma de construir as orações. A partir disso, o autor, o enunciador, está buscando um sentido mais específico, tudo bem? Então, nesse sentido, figuras de aspecto sonoro, pelo som, o enunciador está buscando um sentido específico, um sentido que busca exatamente mais expressividade. Tá? E por fim, as figuras de aspecto sintático, ou seja, a forma como a frase está organizada respeita provavelmente um objetivo mais específico do autor, do enunciador. Então é uma alteração na organização sintática da frase. O que a gente precisa perceber a partir daí? A gente pode alterar o próprio sentido da palavra, a gente pode mexer com sons na construção das orações, dos períodos, e a gente pode mexer na organização da própria frase, das próprias orações. Tudo bem? Então, gente, primeiramente a gente vai começar com as figuras de linguagem de aspecto semântico. Então, como eu disse, são mudanças do sentido usual da palavra. O autor vai buscar oferecer para uma palavra um outro sentido, algo que extrapole o sentido comum. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aí a metáfora para começar, porque a metáfora ela é essencial para a compreensão do que é a poesia. A poesia, gente, é exatamente um jogo com a linguagem, buscando, através de construções que não são usuais, portanto, a poesia geralmente vai buscar compreender os sentimentos, utilizando a linguagem, fugindo da nossa linguagem cotidiana. A poesia ela é valiosa porque ela mostra as capacidades que a nossa linguagem nos possibilita. E aí tem um exemplo que é: amar é a eterna inocência. Por que isso é uma metáfora e o que significa ser uma metáfora? Metáforas são comparações mediadas pelo verbo ser. Como assim? Amar, um sentimento abstrato, se tornou a inocência. Então percebam que é uma comparação que se tornou uma igualdade. Isso é uma metáfora. Quando você compara, e aí o comparar toma cuidado, porque a metáfora ela é um grau ainda maior do que essa exata comparação, ela parece extrapolar esse limite. Amar é a eterna inocência. Então a inocência se tornou o amar. Percebam como esses dois aspectos eles estão igualados. Isso é a metáfora. E aí, para a gente entender um pouco melhor a metáfora, fica mais fácil quando a gente compara com a própria figura de linguagem, que é a comparação. Porque a comparação exatamente vai comparar, não vai igualar, tá? Quando eu não te tinha, amava a natureza como um monge. Então o eu lírico desse poema do Alberto Caeiro está se comparando a um monge. Então percebam como é diferente. O primeiro exemplo, amar é a eterna inocência, e no segundo, quando eu não te tinha, amava a natureza como um monge. A metáfora torna as coisas mais próximas, torna as coisas iguais, enquanto a comparação existe um distanciamento e, portanto, o eu lírico não era um monge, o eu lírico parecia com um monge. Essa é a principal diferença entre metáfora e comparação. Metonímia é quando você substitui um termo por um outro. É preciso ler Baudelaire. Baudelaire é um poeta. A gente lê o próprio poeta Baudelaire? Não. A gente lê os livros, os poemas que ele escreveu. Então, quando se diz é preciso ler Baudelaire, a gente pode estar falando é preciso ler As Flores do Mal, que é o principal livro do Baudelaire. Então, percebam que quando eu substituo o nome do autor
quando eu utilizo o nome do autor para substituir a própria obra dele, existe uma sobreposição de sentidos, tudo bem? Isso é metonímia, quando eu substituo uma palavra por outra, tudo bem? Catacrese, ninguém coça as costas da cadeira, ninguém chupa a manga da camisa. Percebam que costas é uma parte do nosso corpo, só que a gente utiliza para denominar uma parte de uma cadeira, de um objeto. A mesma coisa para manga, que era uma palavra que se referia a uma fruta. E o verso aí está brincando exatamente com isso, ninguém chupa a manga da camisa. Ou seja, catacrese é quando a gente pega palavras que já existiam e coloca em um outro sentido que não é usual. Então, coçar as costas da cadeira, o pé da mesa. A mesa não tem um pé, tudo bem? Ela tem um apoio. Então, catacrese é quando a gente pega palavras que já são reconhecidas e subverte, coloca em outro âmbito, insere elas em um outro âmbito, tudo bem? Sinestesia, as falas sentidas que os olhos falavam, não quero, não posso, não devo contar. As falas sentidas. A gente sente a fala de alguém que os olhos falavam, o olho fala. Sinestesia, gente, por esse exemplo vai ficar muito claro. É quando existe uma mistura na linguagem das sensações. Ou seja, os nossos aspectos sensoriais, olfato, visão, tato, eles são muitas das vezes misturados na linguagem do dia a dia e no âmbito literário. Quando há essa inversão, quando um aspecto táctil do contato com algo te dá uma perspectiva olfativa, ou seja, você sente o cheiro quando você toca algo, ou seja, sensações estão sendo misturadas, existe a sinestesia, tudo bem? Agora, gente, vamos entrando nos as figuras de linguagem de aspecto sonoro. Como eu disse, são composições em que o som das palavras e a organização dessas palavras privilegia pelo som a construção de um determinado sentido. A constituição fonética dos sons reitera o sentido que está sendo proposto pelo texto ou pela composição, pela enunciação. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Aliteração, quando um determinado som é repetido. O rato que rói a roupa. Olha como esse R fica marcado. Essa era a intenção da brincadeira, né? Ou seja, a partir daí privilegia-se a repetição de um determinado som. Paranomásia, quando existem palavras semelhantes. Berro pelo aterro, pelo desterro. Então percebam a proximidade entre aterro e desterro. Por que a gente precisa estudar esses aspectos? Porque quando a gente vai ter o contato com uma música, com um poema, a gente tem que ser capaz de perceber que existe por trás daquele poema, daquela música, toda uma construção meticulosa, em que o autor estava preocupado exatamente com o som, com a construção, a organização das palavras. Então, paronomásia existem palavras semelhantes que não têm o mesmo sentido, né? Aterro e desterro, mas elas vão construindo o sentido da música, do poema, enfim. Assonância é quando quando existe a repetição de alguns sons vocálicos, ou seja, algumas vogais se repetem. Te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Perceba como esse se repete. Isso não é à toa. O Gregório de Matos, que é o poeta em questão desse exemplo, ele tinha um objetivo, ele queria construir uma sonoridade. Então a gente precisa perceber isso. O último exemplo de figuras de linguagem de aspecto sonoro é a onomatopeia. Em textos isso aparece, né? Quando o autor tenta mimetizar, ou seja, tenta apresentar no texto um som. Boom, crack, quando quebra alguma coisa. Ou seja, essas enunciações que tentam representar um som que não é uma exposição verbal, ou seja, não são palavras, a gente chama de onomatopeia, tudo bem?
Por fim, a gente se encaminha para as figuras de linguagem de aspecto sintático, ou seja, quando a construção das orações sofre uma deformação, sofre uma peculiaridade, uma transformação com objetivo, sempre buscando uma maior expressividade. Tudo bem? Mesmo quando às vezes parece desnecessário. A gente precisa entender que as figuras de linguagem também aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E por quê? Pelo próprio uso da língua e às vezes por objetivos específicos da nossa enunciação. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos. A elipse, gente. Não sou alegre nem triste. A elipse é quando a gente oculta uma determinada partícula, uma determinada palavra da nossa oração que já ficou subentendida. Não sou alegre nem triste. Nem triste o quê? Não sou, tudo bem? Não era preciso que se repetisse. De forma semelhante, o zeugma geralmente são construções um pouco mais elaboradas que ficam ocultas da oração, da construção textual e estão representadas geralmente por uma vírgula. O colégio compareceu fardado. A diretoria de casaca. A diretoria o que de casaca? Compareceu. Tudo bem? Essa vírgula, que a gente pode chamar de vírgula vicária, ela marca exatamente a ocultação desse termo. Essa vírgula não aparece quando a gente trata da elipse, tudo bem? Então essa é a principal característica quando a gente compara a elipse com o zeugma. Pleonasmo, isso a gente acaba usando muitas vezes indevidamente, mas às vezes tem um sentido na construção textual. Chovia uma chuva. Isso faz parte de um poema do Manuel Bandeira. É claro que ele sabia que é um pleonasmo. O que é o pleonasmo? Você repete uma determinada parcela da sua comunicação que é desnecessária. Chovia. Só pode chover chuva. E ele faz questão de falar chovia uma chuva. Olha como essa repetição, portanto, o pleonasmo, constrói um sentido específico, tudo bem? Olha o som, chovia uma chuva, tem a representação até do próprio ato de chover, né? Hipérbato. Hipérbato tem muito a ver com esses desvios sintáticos de organização. Por quê? Aí está o hino nacional do nosso país. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Ouviram o quê? O brado retumbante. De quem? De um povo heróico. Aonde? Na margem do Ipiranga, as margens plácidas. Portanto, a construção do nosso hino é cheia de inversões sintáticas. O hipérbato é isso, quando a gente opta por construir uma determinada oração, determinado texto, invertendo a ordem normal. Qual que é a ordem normal? Sujeito, predicados e os adjuntos, os complementos no final. Aqui não. Aqui a gente tem o verbo, a gente tem os complementos e lá no final fica claro, né, o que foi que a gente ouviu. Então, essa inversão não é comum, tudo bem? E geralmente ocorre para criar um efeito de sentido poético, portanto literário. Por fim, gente, a anáfora, que é a repetição de um determinado termo no começo de um verso, no começo de determinadas orações. Olha aí um poema do Drummond. Se você dormisse, se você casasse, se você morresse. Ou seja, a repetição do se é intencional. Ele queria criar com isso uma gradação, está criando uma tensão no texto. Tudo bem? Então, gente, foi uma apresentação bastante sucinta de algumas figuras de linguagem. A gente conhece outras, mas aqui estão as principais. Tudo bem? É claro que só com treino, olhando para elas, vendo como elas aparecem em músicas, em poemas, em textos, até no nosso dia a dia, que vai ficar mais claro para vocês. Então, o que eu proponho? Uma atividade em que existem dois poemas, um do Drummond e o poema que eu comentei do Camões, e aí vocês vão ter que refletir. Qual que é a importância das figuras de linguagem na expressividade e, portanto, na construção dos textos literários? Por que é importante a gente conhecer as figuras de linguagem, tanto para entender os textos como para produzir
textos, né? Para responder, analise o uso das figuras nos trechos dos poemas abaixo. Então, quais figuras estão presentes nesse trecho, tudo bem? Isso é importante que vocês treinem esse olhar, percebendo quais sentidos o autor buscou, quais desvios da norma padrão do uso comum, portanto, denotativo da nossa língua. A gente precisa finalizar pensando que a conotação, buscar outros sentidos com a nossa linguagem, é muito comum e é muito importante quando a gente está sempre buscando lidar com nossa individualidade, com a nossa subjetividade e com o mundo, com a nossa relação com o mundo. E, portanto, entender esse comportamento da própria língua que a gente utiliza é fundamental. Tudo bem? Agradeço. A gente se vê na próxima.